Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maico Maciel e a nossa aula de hoje é uma aula que está dando continuidade aos nossos conteúdos. Olha só, você já estudou sobre o campo elétrico, sobre a diferença de potencial. Na aula passada você estudou comigo aqui sobre os circuitos elétricos, né? Ah, como que era um circuito elétrico, professor? Tinha pilha, né? Tinha bateria, tinha lâmpada, né? Ah, é um gerador, um receptor, tudo isso era componente ali, ó, de um circuito elétrico. Ah, tinha um circuito-chave para abrir e fechar ele, exatamente. Então, assim, estudou o circuito elétrico? Beleza. Na aula de hoje a gente vai entrar com um conceito que vai complementar a ideia lá do circuito elétrico. Hoje nós vamos falar sobre potência elétrica. Potência elétrica. Quando eu falo a palavra potência, você provavelmente vai lembrar de várias coisas. Aí você fala assim, potente, professor, potência? O que é uma coisa potente? Primeiro, vamos pegar algo do nosso dia a dia, né? Ah, um carro mais potente do que o outro. Um carro mais potente do que o outro. Tem mais cavalos? Um carro que tem mais cavalos? Ah, o carro que tem lá é 1.0. O meu carro é 1.0. Ah, o carro do vizinho é 1.8. Ah, o carro do outro vizinho é 2.0. Ah, mas tem um cara na minha rua que ele tem uma caminhonete, é 3.0. Ah, então isso é a potência, tem a ver com quantos cavalos o carro tem. Mas então o que tem a ver essa potência do dia a dia, essa potência que a gente está acostumado a relacionar com os carros, com a potência elétrica? Tem alguma relação? Uma coisa mais potente que a outra executa um trabalho maior, ou é mais rápido, ou é mais veloz? Você vai ver que na natureza e na física, algo que é mais potente também tem uma relação direta com energia. Existe um preço para você ser mais potente, certo? Então, vamos pegar um outro exemplo aqui. Imagina que o seu vizinho, ou mesmo na sua casa, você resolva instalar um sistema fotovoltaico com placas solares, tá? Aí eu vou instalar um sistema com placas solares. A primeira coisa que você vai ter que analisar é a seguinte: a sua residência, qual é o gasto de energia da sua residência, né? Qual é o sistema fotovoltaico que tu vai instalar? Ah, professor, eu pensava que só tinha um tipo. Não, tem vários tipos. Para cada tipo vai ter uma quantidade energética diferente. Ou seja, vai ter que analisar a demanda da sua residência. Quanto de energia que vocês gastam ao longo de um mês. E aí tu vai ter um sistema fotovoltaico para alimentar isso, ok? Mas calma, que ao longo dessa aula a gente vai detalhar cada passo desse e você vai entender esse e outros exemplos, tudo bem? Vamos nessa jornada? Manda na tela! Então olha só, conceitos de potência elétrica, vamos conceituar o que é essa potência elétrica, tão falada, né? Vamos também falar aí sobre a potência em circuitos elétricos, eletrodomésticos e motores, tá? Então os conceitos aí da aula de hoje. Conceito. Todos nós já ouvimos alguma vez a palavra potência, muito comum. Talvez quando nos referimos ao motor de um carro, ao dizer que um carro é mais potente que outro, já falei, para dizermos sobre a potência de um chuveiro elétrico é alta, né? Quando aquece muito, ou é baixa, né? Quando ela aquece menos. Vamos então entender bem o que diz o conceito aí de potência elétrica. Então assim, tem essa relação com o carro, mas também tem outros equipamentos da sua casa que você pode checar, né? Você pode pegar outros equipamentos e você pode checar, fazer uma leitura nesses equipamentos, qual é a potência deles. Por exemplo, na sua residência, tu pode pegar uma lâmpada, aí tu vai procurar na lâmpada onde é que está escrito lá quantos watts de potência, né? Aí você vai na sua geladeira, tem uma classificação de consumo energético, de potência. Qual é a potência daquela geladeira? O ventilador, ah, professor, tinha um ventilador lá que não ventava muito, ele era fraquinho, então a potência dele era menor. Ah, mas agora a gente conseguiu um outro ventilador, e esse ventilador, professor, ele venta pra caramba, venta muito, e significa que ele é mais potente? Aí você vai olhar quantos watts de potência tem esse ventilador, ok? Vamos nessa, manda na tela. A potência elétrica, ó a definição, hein? Presta atenção. Tome nota, a potência elétrica pode ser definida como o trabalho elétrico desenvolvido pela corrente elétrica em um dado intervalo de tempo. Então, porque, olha só que interessante, aqui eu faço um condutor e os elétrons
os elétrons eles vão se deslocar, né, ao longo desse condutor. Bom, se eu vou trazer um elétron de um ponto até um outro ponto, está tendo um deslocamento da carga, né? Ah, eu estou deslocando a carga, ok. Tem um campo elétrico na região? Tem. Então ele vai realizar o quê? Um trabalho. Então, se você vai deslocar uma carga de um ponto ao outro, você está realizando o trabalho, ok? Como esse trabalho realiza-se num certo intervalo de tempo, aí você tem uma relação entre os dois chamado, ó, potência. Em termos mais simples, vai ser o quê? É a conversão da energia elétrica em outra forma de energia útil, né, aos seres humanos. No caso do chuveiro, quanto maior potência elétrica, maior a quantidade de calor que ele gera para aquecer a água. Então tem essa relação aí da potência elétrica e quanto de calor que ele vai desprender. Potência elétrica é definida como a rapidez com que um trabalho é realizado, tá? Então, mais potente, menos potente, um trabalho é realizado. Então, pensa aqui comigo, olha só. Tem uma obra e tem 2 trabalhadores naquela obra e eles estão com aquele sistema de polias rodando, né? Então, o primeiro trabalhador, para subir ali um peso, ele está puxando e ele não está habituado com aquele serviço, ele vai puxando mais devagar, né? Para subir aquele bloco de cimento ali, ó. Está puxando e mais devagar. Aí tem um segundo trabalhador que já é bem acostumado, né? Macaco velho, aí ele puxa bem rápido e aquele peso sobe bem mais rápido. Bom, a potência aí vai ser a mesma. O trabalhador que consegue puxar mais rápido, ele vai estar realizando uma quantidade de trabalho, só que num intervalo de tempo menor. O outro vai estar realizando o mesmo trabalho, levar aquele bloco de um ponto ao outro, só que vai levar um tempo maior. Então, essa relação de potência é a relação de energia e tempo, tudo bem? Então, energia lá em joule, né? E o tempo em segundos, tudo bem, pessoal? Vamos na tela? Então, olha só. A unidade da potência no sistema internacional vai ser o watts, é? Ah, professor, então, quando você for olhar um equipamento na sua casa, tá? Você vai pegar qualquer equipamento eletrônico aí, tu vai procurar essa letrazinha, o W, o watts. Ah, então essa é a unidade da potência elétrica? Exatamente, tá? Watts de potência. Então, em homenagem ao matemático e engenheiro James Watts, que aprimorou a máquina a vapor. Então, assim, aquela relação e conversão de energia na máquina a vapor, ele conseguiu o quê? Fazer uma relação com potência. Então, por isso que tem cavalos de vapor, uma relação na horsepower, ok? No caso dos equipamentos elétricos, a potência indica a quantidade de energia elétrica que foi transformada em outro tipo de energia por unidade de tempo. Então, é só você lembrar o seguinte, a energia, ela não é criada, certo? Não é destruída, a energia é apenas transformada. Então, chega energia num equipamento, ele vai fazer o quê? Vai converter energia, certo? De um tipo para o outro. Então, vocês viram lá em circuitos elétricos, lá na aula passada sobre circuito elétrico, que tu tinha um tipo de material, um tipo de equipamento que convertia energia elétrica em outro tipo de energia. Por exemplo, um ventilador, uma batedeira, um chuveiro elétrico, certo? Então, pegava energia elétrica, convertia em outro. O quanto um equipamento é capaz de fazer isso, o quanto ele é capaz de aproveitar essa energia, é uma relação de potência. Por isso que aí nós comparamos um chuveiro que aqueceu mais e um chuveiro que aqueceu menos. Ou, como eu comparei, um ventilador que a gente chama de ventilador fraco, menos potente, ou um ventilador mais forte, né, mais potente. Tudo bem? Vamos na tela? Então, olha só. Por exemplo, uma lâmpada incandescente, tá? Que em 1 segundo transforma 100 joules de energia elétrica em energia térmica e luminosa. Ela vai ter o quê? Vai ter uma potência de 100 watts, ok? Então, aqui, potência vai ser, trabalho dividido pelo tempo, né? Então, potência, qual foi o trabalho dela? 100 joules, 100 dividido pelo tempo, 1. 100 dividido para 1 dá 100. Então, vai ser o quê? 100 watts, tá? 100 watts de potência. É a capacidade dela de conversão.
Para calcular a potência elétrica, utilizamos a seguinte equação. Então aqui, ó, potência elétrica, né, em um circuito, vai ser a corrente elétrica ali multiplicado pela diferença de potencial, né, ou a tensão. Sendo que P é a potência elétrica, não esqueça, em watts. O I, a corrente elétrica, não esqueça, em amperes. E U vai ser a sua diferença de potencial, não esqueça, em volts, tudo bem? Então, potência em watts, corrente em amperes, diferença de potencial em volts. Essa é uma relação para você calcular a potência no circuito, tudo bem? Anota essa equação, você vai utilizar. Vamos ao primeiro exemplo. Qual a potência elétrica desenvolvida por um motor quando a diferença de potencial, a DDP, nos terminais é de 110 volts e a corrente que o atravessa tem intensidade de 20 amperes? Então perceba, pessoal, que ele te deu aí duas informações, tá? Para calcular a potência, basta multiplicar a corrente, né, pela DDP. Então olha só, onde ele colocou, deixa eu apagar aqui, peraí. Deixa eu apagar, aí. Onde ele colocou aqui 110, onde ele colocou 110 volts, você vai pegar a dica aqui, ó. Volt é a unidade de quê? Tensão elétrica, ou DDP. Logo, o 110 vai ser o quê? U, né? 110 volts. Então, a sua dica vai ser pela unidade. 20 amperes, tu vai olhar o Azinho aqui, ó. Ah, amperes. Amperes é o quê? Corrente. Então, a sua corrente I é quanto? 20 amperes. Tudo bem? Então, a dica, às vezes, no enunciado, para você identificar o que é a diferença de potencial e o que é a corrente, a maior dica vai estar nas próprias unidades. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando. A equação potência vai ser igual à sua corrente, né, multiplicado pela diferença de potencial. Potência P igual a 20. 20 o quê? 20 é a corrente, multiplicado por 110, ó, que é a sua diferença de potencial. Multiplicou, você vai obter 2.200, ó, watts, tá? De potência. 2.200 watts de potência. Frequentemente, a potência é expressa em quilowatts. Então, assim, não é muito comum o pessoal falar 2.200 watts. É mais comum que apareça como quilowatts. E como é que faz para converter de watts para quilowatts? Basta dividir por 1000. Por quê? Você vai ver que onde tem aqui o quilo, ó, quilowatts, esse quilo significa o quê? 1000, né? Então, quilowatts é 1000 watts. Sendo assim, a potência do motor é de 2,2 quilowatts, tá? Como que ele chegou no 2,2? Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Como que ele chegou no 2,2? Espera aí, pronto. Como que ele chegou no 2,2? Ele pegou 2.200, ó, dividido por 1000, né? Aí vai quantas casinhas aqui, ó? 1, 2, 3 zeros. A vírgula aqui, ó. 1, 2, 3, 2,2 quilowatts, ok? Tá aí, ó. Então, potência 2,2 quilowatts. Potência elétrica em circuitos elétricos. Os resistores são dispositivos elétricos que, ao serem percorridos por uma corrente elétrica, transformam a energia elétrica em energia térmica. Então, o resistor vai converter parte da energia elétrica em térmica. Esse fenômeno é chamado de efeito Joule. Tá lembrando dele? E neste caso, dizemos que o resistor dissipa energia elétrica, tá? Então, professor, mas é um fenômeno indesejado? Vem aqui comigo, olha só. Então, o resistor está perdendo parte da energia na forma de calor? Esse é um fenômeno indesejado? Será que é indesejado? Em alguns casos, sim, né? Você está mandando ali, ó, energia de um ponto para o outro, parte da energia está sendo perdida pelo efeito Joule. Então, assim, vai ficar caro, né, na sua conta de luz. Mas o efeito Joule também pode ser aplicado nos equipamentos eletrodomésticos. Por exemplo, se eu quero aquecer uma água num chuveiro, ou quero passar uma roupa com ferro de passar,
eu estou utilizando o efeito Joule ao meu favor, né? Existem equipamentos elétricos e eletrodomésticos que utilizam o efeito Joule exatamente para aquecer, ok? Então, é um fenômeno que acontece na natureza e que nós utilizamos em nosso benefício, quando é o caso, tudo bem? Vamos seguindo. Exemplos, olha aí do efeito Joule. Aquecedores, tá? Ah, eu quero aquecer alguma coisa, vai ter a aplicação do efeito Joule. Chuveiro elétrico, né? Vai utilizar o efeito Joule. Secador de cabelo, vai utilizar o efeito Joule. Todos esses equipamentos aí, pessoal, se você abrir eles e olhar, você vai ver que dentro deles tem uma resistência elétrica, então ali vai aquecer, né? Vai acontecer o efeito Joule. Lâmpadas incandescentes, olha só, né? Então são utilizadas. Ferros de passar, vai aquecer roupa, né? Então aqui, ó, ferro de passar roupa, eles vão aquecer, efeito Joule. São exemplos de equipamentos que usam efeito. Então, como eu falei, a questão dele ser interessante ou não depende da aplicação, tudo bem? Então, temos aqui ilustração, ó, e outra ilustração referente a aplicações do efeito Joule. O ferro de passar, ok? Então, exatamente, vai chegar a energia elétrica aqui. Aqui dentro vai ter a resistência elétrica, ele vai desprender parte dessa energia elétrica na forma de calor, ok? A mesma coisa aqui, lâmpada incandescente, né? Então você vai ver que esse filamentozinho aqui de tungstênio, ele vai ficar incandescente, vai aquecer por conta do efeito Joule, ok? Ah, eu tenho aqui, professor, eu quero fazer um churrasco, né? Mas eu não quero fazer um churrasco com carvão, então utilizando eletricidade, né? Uma churrasqueira elétrica, então aqui, ó, a resistência, né? O efeito Joule vai desprender calor e ele vai conseguir fazer o churrasco dele de uma forma diferente. Cálculo da potência no efeito Joule. Agora, uma outra equação, pessoal, tá? Porque eu mostrei uma equação anterior, essa é a segunda equação. Para calcular a potência elétrica em um resistor, podemos usar a seguinte expressão. Então, agora mudou a equação, né? Eu tenho potência elétrica, ó, medida em volts, eu tenho resistência elétrica medida em ohms e tenho a corrente elétrica aqui, ó, medida em amperes. Então vai ser assim, a potência elétrica vai ser igual à resistência elétrica multiplicada pelo quadrado da corrente elétrica, tá? Então anota essa equação, vai ser aplicada. Usando a lei de Ohm, que vai dizer o seguinte, que a diferença de potencial ou tensão é a multiplicação da resistência pela corrente, podemos substituir a corrente na expressão anterior e encontrar a potência em função da DDP e da resistência. Nesse caso, adaptando a equação anterior, temos que a potência elétrica, medida em watts, vai ser igual ao quadrado da diferença de potencial, medida em volts, dividido pela resistência, medida em ohms. Tudo bem? Então, professor, qual a equação que eu utilizo? Eu utilizo essa daí, essa aqui, ou eu utilizo a anterior, essa daqui? É conveniente, conforme o exercício, entendeu? Conforme o exercício, você pode aplicar uma ou outra, as duas são possíveis. Exemplo 2, vamos lá, pessoal. Um chuveiro elétrico apresenta as seguintes especificações. Ele vai dizer o seguinte, o chuveiro ele tem 2.200 watts de potência, tá? Como é que eu sei que é potência? Porque aqui, ó, tá watts, né? Se tá watts, então isso aqui é o que, pessoal? É potência, tá? Aí eu tenho 200, ó, volts. Então, se tá volts, é o que? É a tua diferença de potencial, ou a tua tensão elétrica, ok? Então, a dica tá aqui, ó. Potência, diferença de potencial. Considerando que o chuveiro foi instalado corretamente, determine o valor da resistência elétrica do chuveiro quando em funcionamento, tá? Deixa eu apagar esse rascunho aqui. Pronto. Vamos lá. Para encontrar o valor da resistência, podemos usar a equação da potência no efeito Joule, né? Assim temos o seguinte, a potência elétrica será igual ao quadrado da tensão elétrica dividida pela resistência. Substituindo os valores, vamos ter o seguinte, no lugar do P, né, 2.200 watts, ó, de potência. No lugar do V, a diferença de potencial, vou usar o quê? 220, tá? Aqui, ó, V, 220. Mas, ó, tem o quadrado aqui, ó. Não é o quadrado? Então, está o quadrado aqui, ó. Cuidado.
Então é 220 ao quadrado, dividido pela resistência, que você não sabe qual é a resistência, certo? Então, se você não sabe qual é a resistência, bota aqui apenas a letra R, tá? Você vai descobrir qual é a resistência. Então fica assim. Resistência vai ser o quê? 48.400 dividido para 2.200. Mas como chegou nisso, professor? Bom, primeiro você colocou 2.200 igual 220 ao quadrado vai dar 48.400 sobre R, né? Aí agora, aqui embaixo de 2.200 tem 1. Então você vai multiplicar cruzado, né? Meios extremos. Então ficou o quê? 2.200 R igual 48.400, ok? Esse 2.200 que está multiplicando vai passar dividindo. Então vamos ter essa expressãozinha aqui, ó. Resistência igual 48.400 dividido para 2.200, beleza? Então eu expliquei aqui para você no passo a passo o que você tem que fazer para você não ficar confuso. Por que foi daqui para cá, né? Qual é o passo que fez daqui para cá? Então, assim, no passo a passo, eu vou pegar a diferença de potencial, vou elevar ao quadrado, né? Tá aqui, ó, feito. Depois, vou olhar aqui a fração, né? O R está no denominador, eu quero ele no numerador, né? Para descobrir o valor de R. Então, vou multiplicar meios extremos, ok? Depois, tem um número multiplicando R, posso passar dividindo? Aí passa dividindo para finalmente ter essa divisão. Pronto, vamos apagar aqui. Nessa divisão, pessoal, vamos obter o quê? Ó, cortou aqui, ó, 2 zeros, 2 zeros. Aí, nessa divisão, você vai ter o quê? 22 ohms, tá? Atenção às unidades. Potência em watts, diferença de potencial ou tensão em volts e resistência elétrica em ohms, ok? 22 ohms. Letra B. A intensidade da corrente que o atravessa. Podemos encontrar a corrente, né? Para encontrar a corrente, podemos novamente usar a equação da potência. Só que agora, né? A que aparece é a da corrente. Então, eu vou utilizar outra equação da potência, tá? Então, vai ser o seguinte. No lugar do P, vou utilizar o valor de potência, 2.200. No lugar do R, a resistência, 22, ok? E o I? Quanto vale o I, professor? Não sei. E é isso que nós vamos descobrir. Por isso que na equação você coloca I ao quadrado, tá? Igual como você faz na matemática, você desconhece o valor, lá representa-se por X, né? É o X. Aqui é o I, tudo bem? Não precisa ser o X. Ok. Esse 22 que está multiplicando, ó, ele vai passar o quê? Dividindo. Então vai ser 2.200 dividido para 22. Dividiu 2.200 para 22, deu 100, tá? O resultado dessa divisão vai dar 100. Então eu vou ter o seguinte, I quadrado igual a 100. Para assumir esse 2 aqui do I, vai fazer o quê? Uma raiz quadrada no 100. E aí a raiz quadrada de 100 vai dar o quê, pessoal? Vai dar quanto? Vai dar 10 amperes, ok? Então eu vou ter o quê? 10 amperes. Assim como acontece lá na matemática, olha só. Lembra das suas aulas de matemática lá? Você tinha x ao quadrado, né? X ao quadrado igual a 9. Aí para tu saber quem era o x, tu fazia o quê? X é igual a raiz quadrada de mais ou menos 9, tá? A diferença é que aqui na física a gente não vai botar o menos, a gente vai botar, por exemplo, x é igual a raiz quadrada de 9, tudo bem? Vamos na tela? Então aqui, voltando aqui à questão. Eu tenho que I quadrado é igual a 100, correto? Então vou ter que I é igual a raiz quadrada de 100. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 100? Qual é o número, pessoal? 10 amperes, beleza? Então aí a corrente que o atravessa é uma corrente de 10 amperes. Agora vamos falar sobre eletrodomésticos e motores. Nos equipamentos elétricos e eletrodomésticos, a informação de potência é muito importante. Primeiro, pois ela é a quem define, né, o quão forte o seu equipamento é. E em relação a outros modelos. E segundo, nos dá a informação para a devida instalação deste equipamento.
como o cabo que será usado para ele, ou até mesmo o disjuntor para a sua proteção. Então, analisa o seguinte, você vai comprar um equipamento lá para sua casa, uma máquina de lavar, uma geladeira, uma batedeira, um liquidificador, com certeza você olha ali, será que ele é 127? É 110 volts? É bivolt? É 220? Ou então você vai se mudar para um local e os equipamentos elétricos que você tem, você vai ligar na tomada, você tem que ver se a tomada está numa tensão adequada, né? 110, 220, ok? Então, essas especificações são importantes, pessoal, para você observar. Então, eu dei um exemplo no comecinho da aula, falando sobre a instalação de placas fotovoltaicas, lembra? A instalação que você faz na sua casa nunca vai ser igual à que é feita no vizinho, a que é feita num colega, num conhecido. Por quê? Porque cada residência, cada casa tem uma demanda diferente, tem uma quantidade de eletrodomésticos, um consumo diário diferente. Então, o consumo da sua residência vai ser único. Então, é feito o quê? Um dimensionamento de carga, ou seja, o quanto que você realmente gasta de energia ao longo do mês. A partir disso, a empresa vai dimensionar e vai colocar um kit específico para você, ou seja, já considerando o quanto que você gasta, para que aquela energia consiga ser transformada e atender da forma que você quer. Tudo bem? Vamos na tela. A potência é uma característica importante do equipamento elétrico e normalmente é especificada numa plaqueta ou em um manual que acompanha o produto. Potência é a grandeza física, que mede a energia transformada por segundo, né, pelo aparelho. Lembra que eu falei, né? Potência vai ser uma relação de trabalho pelo tempo. Então, sim, e o trabalho, pessoal, só para lembrar, o trabalho é uma manifestação de energia, é uma forma de energia, tá? Em joule. Então, potência em watts vai ser o seu trabalho em joule pelo tempo em segundos. No Sistema Internacional de Unidades, a potência é medida em watts. Já falamos isso aqui, só reforçando. É derivada da divisão entre a unidade de energia, o joule, e a unidade do tempo, o segundo. Então, só para reforçar, 1 watts de potência equivale a 1 joule de energia dividido por 1 segundo de tempo, tá? Então vai ser essa relação aí entre as grandezas. Só para reforçar também, que como watts é potência, joule, energia e segundo, aqui é um escalar, tá? Escalar, grandeza escalar. Receptores de energia, os eletrodomésticos. Então, você tem ali, a geladeira é um receptor de energia, né? O liquidificador é um receptor de energia, o micro-ondas é um receptor de energia, ok? Aqui é a bateria do celular, vai ser um receptor, certo? Por que receptor? Ele vai pegar energia elétrica e vai converter em outro tipo de energia, tá? Útil. Então, para cada um deles vai ser um tipo específico de energia? Sim. Então, serão o quê? Receptores elétricos, ok? Dentro da sua casa, ou mesmo na escola, você vai identificar alguns receptores, ok? Então, pensa aí, na sala de aula em que você está, né? Na sala de aula que você está, ou mesmo na sua escola, dá uma olhada assim ao redor, tenta identificar os receptores. Quais são os receptores da sua escola? Lâmpadas são receptores, né? Tem ventilador? É um receptor? Tem computador na escola? Então, quais são os receptores? Em outras palavras, quais são os equipamentos que pegam energia elétrica e convertem para outro tipo de energia? Quais são? Aí você identifica, tá? Só para a gente somar a ideia na aula. Vamos seguindo? Olha só o que muda quando a gente vai comparar os equipamentos, né? Quem são os vilões da conta de energia? Quem são os vilões? Quem é que gasta muita energia e quem é que quase não gasta energia? Para pensar. Então, olha só, um micro-ondas, se ele estiver ligado numa tensão de 220, ele vai puxar aqui uma corrente de 13,5 amperes, e olha a potência do micro-ondas, 1,5, opa, esse 5 ficou estranho, né? Peraí. Aí, 1,5 quilowatts, ou seja,
Nossa, o micro-ondas é muito potente. Exatamente. O micro-ondas é muito potente, tá? Manda no fundo aqui a tela. Vamos comparando. Aqui, manda no fundo. Vamos ver. Não, aqui. Tá? Vamos comparando. Aqui. Olha lá, o micro-ondas, tá? Micro-ondas, pessoal, 1.500 watts. Ele é o mais potente. Seguindo a sequência, televisão vai gastar mais, né? Vai gastar menos. Televisão gasta menos que micro-ondas, olha lá. Carregador de celular, gasta menos. Olha lá, ó. Gela água, né? Geladeira, gasta menos. Ou seja, tudo que você relacionar, pessoal, tem na tabela aqui, ó. Mas no fundo, qual é a informação que tu vai utilizar? É a tensão elétrica? É a corrente elétrica ou é a potência? A informação mais relevante, a informação mais relevante, quando você compara tensão, corrente, vai ser o quê? Potência, tá? Então a informação mais relevante é a potência. Olhando na tabela aqui, ó, 1.500 watts é o mais potente, né? E aí vai diminuindo, ó, 200, 36, 97, ok? Então você olha essa informação para poder fazer o cálculo, tudo bem? Vamos na tela? Seguindo aqui, a televisão, ligou ela numa tensão, ela vai ter uma corrente, vai puxar uma corrente menor. Olha só, a televisão 200 watts apenas, né? Bem menos do que a potência do micro-ondas. Um carregador de celular, ó, bem pouquinho. Se ligar no 240, meio ampere apenas, né? Uma corrente muito pequena. E a potência dele? 36 watts, tá? Apenas. Aí vai comparando, certo? Então, assim, os equipamentos eles vão gastar de forma igual? Não. Né? Cada um vai ter uma especificação para tensão e corrente e vai ter uma potência específica, ok? Então, aqui, ó, na sequência, o liquidificador, 100 watts, o ventilador, 50, ok? Então, o micro-ondas, apesar dele ter essa potência aqui, aí você parando para analisar, ele não é um equipamento que vai ficar ligado assim tanto tempo quanto, por exemplo, um ventilador, né? O ventilador, aqui em Porto Velho, em Rondônia, o ventilador, ele vai ficar ligado o quê? Algumas horas, né? A pessoa vai dormir, vai deixar o ventilador ligado, ou de dia deixa o ventilador ligado, então ele fica ligado algumas horas. Mas a potência dele é apenas, ó, 50 watts. Mas o micro-ondas, quando você vai aquecer alguma coisa, você coloca minutos, né? Então, por isso que, parando para fazer a conta, apesar dele ser o mais potente, para tu saber a energia que é consumida realmente, tu tem que considerar o tempo que você usa. Não é só a potência. Então, você tem que analisar a potência e o tempo utilizado, ok? Mas numa residência em que você tenha todos esses eletrodomésticos aqui, micro-ondas, televisão, carregador de celular, gela-água, notebook, liquidificador e ventilador, somando todas as potências dá o quê? 2.048 watts, que eu também posso escrever como 2,048 quilowatts, ok? Geradores de energia, os motores. O gerador já é o contrário. Ele vai pegar o quê? Transformar uma energia não elétrica em uma energia elétrica, ou seja, uma outra forma de energia. Ele vai transformar uma outra forma de energia, né? Não elétrica, em uma energia elétrica, tá? Então aí ele compara aqui o exemplo dos motores. Olha o símbolo da Toyota aqui, ó, o motor da Toyota, certo? Então, exemplo de motor, conversão de energia. Geradores de energia, motores, ainda aplicação. Na hidrelétrica também tem a conversão de energia, né? Potencial gravitacional, energia cinética, convertendo, vai passar pelas turbinas, pelos geradores e dos geradores no final vai sair uma transformação em energia elétrica. Então, tem essa conversão de energia, ok? Vamos ao exemplo 3, pessoal. Em um aparelho elétrico ligado corretamente, lê-se a inscrição 480 watts, ok? 480 watts, 120 volts, sendo a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19. Calcule o número de elétrons em que passarão por uma secção transversal em um segundo. Então, primeiro, eu tenho que colocar a equação potência igual corrente vezes diferença de potencial. Qual é a potência? Identificando aqui, ó, a potência,
olha só, watts, né? Então, 480. 480 é a potência. O volts, qual que é o volts? Está bem aqui, ó, 120. Então, 120, ó, é o V. Então, pronto. Então, fica corrente é igual a potência dividido pela tensão. Então, fica corrente é igual a potência, quanto? 480. Dividido pela tensão, quanto? 120. Fazendo a divisão de 480 por 120, obtemos o que, pessoal? 4 amperes, tá? De corrente elétrica, 4 amperes. Agora, fazendo uma relação aqui, sabendo que a corrente elétrica é a quantidade de carga que atravessa num certo intervalo de tempo, vou colocar o seguinte: número de elétrons em excesso vezes o valor da carga elementar, e fica assim, 4, que é a corrente, igual número de elétrons vezes o valor da carga elementar dividida pelo tempo, que é o quê? 1 segundo. Quando eu multiplicar N por esse valor, eu vou ter N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Dividido por 1 dá o mesmo valor. Isso tudo que está multiplicando vai passar o quê? Dividindo. Então, dividindo fica 4 dividido para 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Nessa divisão, pessoal, vamos obter 2,5 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Por que 19? Porque o menos 19 estava no denominador, ó, e ele subiu, então ficou positivo. Beleza? Ainda sobre energia elétrica, quando o equipamento elétrico fica em funcionamento durante um determinado intervalo de tempo, podemos calcular a energia elétrica que foi consumida. Para fazer esse cálculo, basta multiplicar a potência do equipamento pelo tempo, né, de funcionamento. Assim, a energia elétrica será encontrada utilizando essa equação. Energia elétrica vai ser a potência dele, do equipamento, multiplicada pelo tempo, tá? Então, energia em joules, potência em watts, e o tempo em segundos. Aí tem uma relação de pirâmide aí, ó. Energia em joules, potência em watts, intervalo de tempo em segundos, tá? Essa é a equação que a gente acabou de escrever. Vamos seguindo. Eu também posso reescrever ela, né, conforme for necessário, ou isolando E, ou isolando P, ou isolando ΔT. Podemos usar essa regrinha para calcular a equação para arrumar as variáveis, tudo bem? Mas, no fundo, é uma única equação, você só está manipulando ela algebricamente. Ok? Olha lá. Ora, eu posso escrever a potência como o produto da corrente da tensão, ora, eu posso escrever a corrente como a divisão da potência e da tensão, e ora, eu posso escrever a tensão como a divisão da potência e da corrente. Ok? Qual é o consumo elétrico mensal de um televisor de 300 watts que permanece ligado diariamente 4 horas, né? No mês de 30 dias. Então, vamos lá. Potência do aparelho, 300 watts. Quando eu dividir por 1000, vai dar 0,3 kW. Tempo mensal de funcionamento, 4, né? Ó, vezes 30 vai dar o quê? 120 horas. Aí agora a energia vai ser o seguinte, a potência dele, 0,3 kW, multiplicado pelo tempo que eu encontrei, 120. Nessa multiplicação, vou obter o quê? Que ele gastou 36 kWh, tá? 36 kWh. Exemplo 2, pessoal. Um aquecedor elétrico apresenta uma potência de 3.000 watts. Qual é o custo mensal desse aquecedor ao ficar ligado durante 3 horas, ó, todos os dias? Considere que um quilowatts custe 40 centavos. Então, vamos lá. Utilizando a equação da energia, vamos ter o seguinte. A energia elétrica vai ser a potência, de quanto que é a potência? 3.000, multiplicado pelo tempo. Então, vai ser 30, né, o número de dias, vezes 3, o número de horas. Então, da multiplicação, vai ter o seguinte. 3 kW multiplicado por 30, multiplicado por 3. Vamos obter 270 kWh, ok? Agora, como ele está falando que 1 kWh está custando 40 centavos, então eu vou pegar o 270 e multiplicar pelo valor do quilowatt-hora. E vai obter o quê? Quanto que ele gastou? R$ 108. Exemplo 3. Em um chuveiro elétrico, a água, ao fluir pelo equipamento, é aquecida por uma resistência que se torna incandescente com o passar da corrente elétrica. Numa residência com 5 moradores, cada um deles toma um banho diário
com duração de aproximadamente 6 minutos em um determinado modelo de chuveiro elétrico com a potência de 4.500 watts. Qual é o consumo elétrico mensal devido a esse chuveiro? Então vamos analisar aqui. Dados. O chuveiro, 4,5 kW. Por que 4,5? Vamos lá. Ele falou que o chuveiro é de 4.500 watts, tá? Então, olha só. 4.500 watts equivale a 4,5 kW. Basta dividir por 1.000. Aí, o tempo. Eu vou pegar 6, multiplicar por 5, multiplicar por 30, ok? Isso vai dar quanto, pessoal? 900 minutos. Então, 6 minutos por 5 por 30, né? O número de pessoas e o número de dias, 900 minutos. 900 minutos equivale a 15 horas, ok? Fazendo a conversão. Agora, pegando a potência em quilowatts e multiplicando pelo tempo em horas, obtemos quanto? Obtemos que o gasto de energia foi de 67,5 kWh, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham acompanhado as questões, tá? Essa parte dos cálculos é interessante, né? Relacionar energia, potência e tempo. Espero que tenham gostado, tudo bem? E até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!